Prontinho, nenéns, estamos de volta, ligeiro, bala. Firmes e fortes aqui para a nossa aula de oficina de língua portuguesa. A aula de oficina de língua portuguesa é muito rica, né? Não que as outras não sejam, olhos implícitos, hein? Mas é uma aula em que a gente pode combinar os três componentes, né? Da língua portuguesa, vamos dizer assim. A gente fala de oralidade, a gente fala de escrita, a gente fala de linguagem literária, a gente fala de produção textual. Muito top, essa, né? Então, hoje a gente vai falar sobre algo bastante importante, que é a semântica, gente. Ou seja, a produção de sentidos, como vocês estão vendo aqui na nossa telinha, no nosso slide. Recursos linguísticos e efeitos de sentido. Quando a gente fala em recursos linguísticos, evidentemente que a gente vai observar que há recursos de que a nossa língua dispõe para que a gente consiga criar linguagens mais expressivas, né? Criar comunicações mais expressivas, a gente já lembra de um texto que é mais próximo do literário, se não for literário mesmo. E hoje a gente vai fazer algumas reflexões aqui dentro da semântica e da semiótica. Olha só, meu povo lindo. E, professora, que palavra é essa, pelo amor de Deus? Semiótico? Que é isso? Vixe, lasquei um vermelhão aí. Desculpe, nenéns. Pronto, já tirei. Olha aí. Semiótico. A BNCC traz em suas páginas, né, dentro da língua portuguesa, um componente chamado análise linguística e semiótica. Veja bem um comparativo que eu vou fazer agora. Você sabe que até um tempo, né, não muito distante, nós estudávamos a língua numa perspectiva bem restrita, né, gente? Pelo menos nas escolas, aliás, não só nas escolas, não. Na sociedade como um todo, a língua era sinônimo de norma. Ou seja, se você não utilizasse dentro da linguagem verbal, moralidade, principalmente uma escrita, pautadas as regras gramaticais, a gramática normativa, a gramática escolar, você não falava português. Olha que absurdo. Não é verdade, porque uma língua, ela não é só norma. Tão absurdo quanto é querer dispensar a norma gramatical, é querer despachar as regras da da gramática normativa. Então, ó, nem 8 nem 80. Equilíbrio, harmonia. A gente acabou de falar na aula do componente curricular redação sobre análise contextual, para você saber, em termos de linguagem, se você deve utilizar a mais formal ou a menos formal. Então, isso, língua é sinônimo de comunicação. A modalidade que você vai utilizar para comunicar, o registro é uma coisa que o contexto e, evidentemente, a sua avaliação enquanto enunciador vão dizer. Então, a língua realmente não se reduz à norma gramatical simplesmente. Por isso, uma relação de semântica é nada mais, nada menos do que uma relação de sentido. E a gente vai aprender aqui quais recursos linguísticos a gente pode utilizar para estabelecer essas relações de sentido. A palavra, dentro da nossa língua, assim como dentro de outras línguas, né, que se baseiam em fala escrita, é muito rica. A palavra é o elemento que a gente chama de grafema, aliás, grafema não, perdão, semantema, que traz significado. Dentro da morfologia, palavra é enunciado capaz de comunicar, olha só. Tanto que a palavra, ou seja, um elemento sozinho, que é capaz de estabelecer sentido de comunicação, e os vocábulos, que sozinhos não comunicam. Então, vejam que eu não consigo, por exemplo, formar um enunciado de sentido completo com isto aqui. Só isso aqui não. Eu posso dizer que eu conheço essa palavra, sou conhecedora da língua e entendo que ela é uma conjunção, mas eu não posso dizer que isso aí é uma frase. Ou seja, a conjunção sozinha, ela não tem razão de ser. Ela é somente um vocábulo, tá? Olha aí, ó. Vocábulo. Mas se eu coloco aqui a palavra casa, ó, por que eu vou considerar que ela é palavra? Porque, mesmo sem saber se ela é um substantivo, casa como sinônimo de lar, né, moradia, ou se casa é do verbo casar, do verbo combinar, eu sei que ela forma sentido, né? Então, essa é a diferença entre palavra e vocábulo. Então, as palavras entre si, elas podem estabelecer
relações de sentido. Essas relações de sentido nada mais são do que relações semânticas. Então, posso afirmar para vocês que a semântica é essa área do conhecimento, essa área da linguística, que vai tratar de analisar os sentidos que as palavras podem ter, ora relacionadas umas às outras, ora uma palavra que em diversos contextos pode ter significados diferentes. Por isso que é importante a gente entender quais recursos linguísticos existem aqui dentro da língua portuguesa para que a gente possa fazer esse tipo de análise e tornar a linguagem quanto mais criativa possível. Então, essas relações, podem ser de proximidade, de semelhança, tá? De contrariedade, de hierarquia, significado, entre outros. Por exemplo, na proximidade, você tem que considerar em que aspecto as palavras estão se aproximando. Olha só, eu tenho bem aqui a palavra, deixa eu colocar aqui, pronto. Eu tenho a palavra chá, escrita assim. Vou colocar um xizinho que representa aí, não é exatamente oposto, né, Antônio? Mas algum tipo de diferença entre elas. E a palavra chá que eu escrevo com X. Oxe, tia Flavinha, existe chá com X? Claro! Se você abrir um bom dicionário, você vai encontrar as duas palavras, tanto a grafia com CH quanto a grafia com X. Mas há uma proximidade entre essas duas, né? Evidentemente, não é a forma como elas são gravadas, mas o sentido. Aliás, desculpa, o som. Veja que eu leio as duas da mesma forma, chá, chá. Tem diferença quando eu vou falar essas palavras, certo? Bom, então a diferença entre elas se dá por dois critérios, grafia e sentido, ou seja, o critério semântico vai ser importantíssimo. Em que aspecto elas são próximas, iguais? Som. A esse tipo de palavra e algumas outras que a gente vai ver daqui a pouco, a gente chama de homônimas. Palavras que se aproximam por algum elemento de igualdade, considerados ou o aspecto da fala, som ou grafia, tá? Essas homônimas que se aproximam pelo som, ou seja, elas têm exatamente o mesmo som, são as que nós chamamos de homófonas. Ou seja, tem os sons iguais, mas são heterógrafas, por terem grafias diferentes. Nem preciso dizer que todas elas vão se diferenciar pelo sentido. Boa noite, querido estudante Antônio Rocha. Seja bem-vindo à nossa aula de semântica, recursos linguísticos, tá bom? Já tem palavras que não são em nada iguais, mas elas têm uma proximidade forte, pela maneira como elas são pronunciadas, pela maneira como elas são escritas. Veja que tem gente que faz muita confusão entre despercebido e desapercebido. É realmente, muita gente, inclusive, por não dominar o critério semântico, não saber exatamente o significado, troca demais a primeira pela segunda. Vou mostrar aqui uma magiquinha para vocês, Inês. Perceba o seguinte. Essa primeira forma, despercebido, ela é o verbo perceber acrescido do prefixo des, de negação. Não percebido, portanto. É isso que ela significa. Essa segunda, veja que é muito parecida com a outra, né? Mas aqui já é o verbo aperceber-se, um verbo acompanhado de pronome. Olha só. E o que é mesmo aperceber-se? É estar provido de, ter algo. Então, vejam que desapercebido é não notado, não visto, enquanto que desapercebido, prefixo des com o verbo aperceber-se, é desprovido de, sem. Por exemplo, você diz, hoje, dia 23 de agosto, final do mês, estou desapercebida financeiramente. Qualquer semelhança não é mera coincidência? Ou seja, estou sem dinheiro. Mas para dizer que alguém passou sem ser notado, normalmente as pessoas utilizam desapercebido. Ah, fulano passou que eu nem vi, passou desapercebido. Esse não foi um uso formal da palavra. Quer dizer, o sentido não era desprovido de algo, é passou sem ser notado, portanto, passou
despercebido. É por isso que é importante a gente entender essas relações de semânticas e os recursos linguísticos que a gente pode utilizar a partir delas, tá? Para a construção dos efeitos de sentido. Olha aí, gente. Veja bem, nenéns. Os recursos linguísticos, portanto, são formas usadas para expressar experiências comuns de forma original, motivada ou poética em algum discurso. Não quer dizer que eles são restritos a um texto literário. Não. Eu posso ter um texto, né, que não é necessariamente literário, mas ter características mais expressivas, certo? Para atingir esse propósito, figuras de linguagem ou de estilo são empregadas para valorizar um texto de modo com que esse comunique seu conteúdo com uma linguagem mais expressiva. Não é comum, mas eu posso muito bem ter figuras de linguagem, certas figuras presentes em uma notícia, que é um texto denotativo, tá? Eu posso ter figuras presentes em um artigo de opinião, que passa longe de ser um texto conotativo. É claro, elas são recursos eminentes, evidentes em textos literários, mas em alguma situação ou outra podem sim acontecer, entendeu? Principalmente quando é artigo de opinião, que a pessoa, né, como o próprio nome diz, vai expressar um ponto de vista e muitas vezes ela faz isso utilizando metáforas, comparações, fazendo uso de hipérboles, que é quando você exagera intencionalmente as expressões para enfatizar determinadas ideias, tá? Então, veja bem. Olha aí, ó. Tipo de relação semântica, aqui, ó, nós trouxemos algumas para vocês. A designação, significado e exemplos. Vamos lá, bebê. Começa a observar aí. A sinonímia é a área da linguística que trata de palavras que não têm nada a ver em relação à escrita, em relação ao som, mas se aproximam pelos sentidos. São palavras que se aproximam pela ideia que passam. Então, sinônimos ou palavras sinônimas, uma outra designação, tá? Significado, significados semelhantes. Palavras com significados ou sentidos semelhantes. Olha aí, ó. É sinônimo. Exemplo, ó, comum, normal, pode acrescentar lá trivial, empenho, dedicação, esforço. Claro que tudo depende do contexto, né? Antonímia, palavras antônimas, antônimos ou simplesmente palavras cujos sentidos são contrários. Topperson. Se esse recurso, veja bem, for empregado em um texto mais expressivo ou literário, você tem sim um recurso linguístico, um recurso estilístico, cujo nome é. Bora ver quem lembra. Quem lembra? Quem lembra? Palavras antônimas em uma poesia, por exemplo, em uma letra de música, em um cordel, constituem a chamada antítese. Agora com esse amarelão vocês não vão enxergar nada. Antítese. Olha aí, ó. Ou seja, anti que já dá a ideia de oposição de contrários, tá? Houve uma estética literária, né, ainda no Brasil colonial, no período do Brasil colonial, chamada barroco, que usou e abusou das antíteses, né, tanto na poesia, na figura de Gregório de Matos Guerra, mais conhecido como Boca do Inferno, e nos sermões maravilhosos, na prosa, com Padre Antônio Vieira, um jesuíta de então. Olha aí, ó, calmo, que é justamente o contrário de agitado. Lucro, que é justamente o contrário de prejuízo. Poderíamos substituir por sinônimas. Lucro, bônus, prejuízo, ônus. Tá vendo, nenéns? Então, a ampliação de vocabulário tem tudo a ver com isso aqui, ó. Homonímia, já meio que antecipamos ali. Existem relações de homonímia, tá? Aqui dentro, essas palavras, elas vão ter ou som ou escrita iguais. Sempre, sempre, nenéns, vão se diferenciar pelo critério do significado. Eu vou até fazer uma correção aqui com vocês e não dizer só i. Eu vou colocar i ou. É justamente, tá? Aí o cat jump, o pulo do gato. Preste bem atenção. Às vezes, só a escrita é igual. Às vezes, só o som é igual. E às vezes, essas palavras têm escrita e som exatamente iguais.
Isso vai fazer com que você tenha diferentes tipos de homônimo. Por exemplo, essas aqui que estão diante de vós, queridos estudantes, olha só, rio e rio, não tem nada de diferente. Pelo menos considerando o som, considerando a escrita. Ou seja, elas se pronunciam do mesmo jeito, elas se pronunciam, aliás, se escrevem da mesma forma. Então, para saber se se trata do rio do verbo rio ou do rio substantivo, só o contexto. Entenderam? Essas aqui são chamadas de homônimas perfeitas. Por quê? Porque a diferença delas, entre elas, homônimas perfeitas, é só o sentido mesmo, viu, nenéns? Olha aí, ó. Inclusive, não posso deixar de aproveitar a viagem. Vocês lembram que o acordo ortográfico, ele retirou o acento da maioria das palavras homônimas, tá? Você tem, por exemplo, aqui ainda dentro desse critério da homonímia, ó, pera, o substantivo, que se difere de pera, preposição arcaica. Hoje essa preposição virou pela, né? Mas se a gente comparar a escrita da palavra arcaica, é exatamente igual ao substantivo pera, frutinha. Então, elas se diferenciam por dois aspectos, preste atenção, o som e o sentido, porque a grafia é igual. Essas aqui é um exemplo de homônimas homógrafas e heterófonas, ou seja, elas têm o mesmo som e, aliás, a mesma grafia e sons diferentes. Se diferenciam, portanto, pelo sentido. Lá atrás, no chá com X e no chá com CH, você viu que elas são diferentes pelo sentido e pela escrita, né? As heterógrafas. Essas aqui são heterófonas. Olha aí, ó. Mostra nos casos de homonímia para vocês. Heterófonas. Tá vendo, bebezinho cheirosinho, cheio de talquinho? Não é top, pessoal? Pois é. Então, cuidado que isso aqui costuma provocar confusão. Para. Olha só a palavra para que se encaixa ali, ó, dentro das homônimas perfeitas. Eu não tenho distinção de grafia nem de som. Para é escrito tudo igual. Para eu saber se era o para-verbo ou para-preposição, aí só o contexto, tá? Outra relação semântica, paronímia, bebês. Parônimas, cuidado. Esse elemento paro é o mesmo elemento presente em parente. Presta atenção. Paro de semelhante, entre de pessoa. Quem é o parente? A pessoa que é teu semelhante. Teu parceiro. Olha aí, ó. Quando sua mãe lhe diz com raiva, sou teus parceiros para tu falar comigo deste jeito, ô criatura de Deus. Tá vendo? Então, paronímias são palavras muito parecidas. O parentesco delas, entre aspas, vem da proximidade entre grafia e som, mas indiferentes total. Parônimos ou palavras parônimas. Lá atrás eu mostrei para você um exemplo de paronímia, né? Falei das palavras despercebido e desapercebido. Olha só, preste atenção. Ó, vou botar um embaixo da outra para você comparar. Você está vendo que elas são muito parecidas, mas não são iguais. Uma se escreve com O, outra se escreve com U. Então, se você me perguntar, tia Flávia, é igual a homônima? Não. Não. Elas têm o que de igual? Nada. Para ser homônima, não tem que ter grafia e ou som iguais? Pois é. Você me pergunta, a grafia delas é igual? Não. Porque eu estou vendo que uma é escrita com O e outra com U. A maneira de pronunciá-las é igual? Não, porque uma eu pronuncio mesmo só A e a outra eu pronuncio suar. Ah, tem nada igual então. Nenhum sentido. Nenhum sentido. Mas o detalhe é que elas são muito parecidas, sendo que a diferença muitas vezes se dá por um fonema ou uma letra, né? Dependendo aí da modalidade em que essas palavras vão se apresentar. Então, essas aqui são parônimas e servem para fazer também, né, o chamado trocadilho no texto literário. Esse é um recurso de estilo ou figura sonora conhecida como paranomásia. Olha aí, nenéns, ó. Ó, o recurso linguístico aqui se constituindo numa figura
Uma figura sonora ou figura de som? Paranomasia. Ó, tá vendo? Então, veja o conceito. Palavras com escrita e sons parecidos, nunca iguais. E os sentidos, evidentemente, sempre diferentes, significados sempre diferentes. Então, não confunda jamais Barack Obama com Barraca da Brama. Parônima não é igual a homônima, senão seriam palavras sinônimas e a gente sabe que não são. Veja aqui, ó. Repare que os verbos retificar e ratificar se diferenciam por uma letra só, nenéns. Ré, ra, ó. Tráfego e tráfico, ó. A diferença vai ser basicamente aqui na última sílaba entre o C e o G e na penúltima entre o I e o E. Significados totalmente diferentes. Então, de fato, é fato. Parônimas não são iguais em nada, porém pode se confundir pela grande semelhança que tem entre um e outro. Veja que um parente é um primo, ele pode ser muito parecido com você, mas ele não é igual, tá? Então, parentes, primos, irmãos não gêmeos, né? São como as palavras parônimas. Um gêmeo, né? Um gêmeo idêntico já seria um homônimo. Tá vendo aí? É isto, nenéns. Hiper e hiponímia. O que é hiperonímia? Olha só, presta atenção, vou te dar a dica aqui, ó. Esse elemento nímia em todas elas vem de nome, palavra, tá? Aqui você tem paro, ó, presta atenção. Paro de próximo, semelhante, né? Como eu já falei, ó. Próximo, que não é igual. Semelhante. Aqui, ó, homo, de igual. Você já sabe o que é igual aqui nelas, ou o que pode ser igual. Anto, de contrário, ou seja, opa, baguncei. Pronto, desbaguncei. Anto de contrário, para cá, ó. Ou seja, palavra cujo sentido é contrário, é o sino de idêntico. Ó. Então, cada um dos elementos presentes aqui já nos ajuda a criar o próprio significado desses recursos linguísticos e semânticos. Hiper de alto, elevado, geral, e hipo de baixo, tá? Específico. Então, dentro dessa perspectiva dos sentidos, da linguística, o que seria um termo hiperônimo? Simplesmente o hiperônimo é um nome ou termo de sentido mais abrangente, um termo de sentido mais genérico. Tão abrangente ele é que ele é capaz de conter em si significados mais específicos, outros nomes de significados mais específicos, melhor dizendo. Então, ó, hiper de genérico, vamos entender assim, ou seja, um nome que, de tão abrangente que é, de tão genérico, é capaz de conter em si outros que vão lhe especificar o significado. O hipônimo já é o próprio termo em si que vai ser mais específico. Então, hipo nessa lógica aqui é um termo de sentido mais restrito, mais específico, bebezinhos. Olha aí que top, olha só. Veja. Hiperônimos, palavras com significado hierarquicamente superior por serem mais abrangentes. E o hipônimos, palavras com significados hierarquicamente inferior por terem sentido mais específico, sentido mais restrito. Então, veja, ó. Animal pode conter em si outros elementos mais restritos. Eu posso colocar aqui gato, cachorro, pato, aranha, muriçoca, esporte, vixe, vôlei, natação, crossfit, musculação, que mais? Fit dance, nenenê, vixe, eu passar o ano todo falando, não termina. Veículo, carro, moto, motoreta, bicicleta, barco, navio, canoa, trem. Qual é o nome daquele negócio? Teleférico, balão. Vixe. Bom, acho que foi bem elucidativo aqui para você e não ofereceu nenhuma dificuldade no entendimento do que é um termo hiperônimo. Nada mais do que um termo de sentido mais abrangente. Aí você pode dizer assim, tia, depende do contexto mesmo, né?
Por exemplo, animal. A senhora disse que aqui é hiperônimo porque eu posso colocar aqui vários animaizinhos que vão entrar nessa significação. É verdade. Mas se eu coloco bem aqui do lado de animal, fauna, olha só como essa coisa, gente, vai se tornar mais abrangente ainda. Ou seja, dentro da fauna eu tenho vários tipos de animais. Então, é como eu estou dizendo para você. Tudo depende do contexto. Esses recursos que a gente está estudando aqui, além de serem recursos semânticos, também são excelentes elementos que podem se constituir em organizadores textuais. Por exemplo, na dissertação, eu gosto sempre de citar um tema que é bem fácil de entender, o tema das doenças, né? O tema de 2020, sei lá, acho que foi isso mesmo, 2020, 2021, o estigma das doenças mentais no Brasil. Olha só, quando a gente fala em doença, né? Já é um termo super abrangente. Veja que nem toda doença é mental. A própria expressão doença mental já é um termo genérico se eu considerar que dentro de doenças mentais cabem doenças mais específicas relacionadas a essa mais abrangente. Então, eu posso colocar aí, ó, como hipônimos de doenças mentais. Posso colocar depressão, transtorno de bipolaridade, transtorno de borderline, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Posso colocar ansiedade, posso colocar... Ah, aí tem transtorno demais, né, povo? Mental. Então, é simplesmente isso. Veja como a palavra gato, ela cabe, está contida dentro de animal. Veja como a palavra natação, ela está contida em esporte. Veja como a palavra ônibus está contida em veículo. Então, é simples. A palavra que contém é o hiperônimo. A palavra que está contida é o hipônimo. Beleza? Olha que belezura. Tranquilidade. Muito bem. Vamos lá. Se você entendeu um pouco desses recursos linguísticos da semântica, vamos resolver essa questãozinha aí para animar os negócios. Dengue. Querem exterminar com você. O que você diz disso? Olha a expressão que o mosquitinho Aedes aegypti usa. É o fim da picada. Tu presta atenção nessa expressão. Dentro desse contexto, eu com certeza tenho aí um duplo sentido. Muita gente acha que duplo sentido é igual a ambiguidade, gente, mas não é não, viu? Não é não. Olha só. Aqui nós temos um duplo sentido pelo seguinte. E você já até tem essa noção, porque nós já trabalhamos aqui esses recursos em outra aula, né? Estamos aqui aprofundando devido essas noções de semântica, esses recursos linguísticos. Vamos lá. Vamos ver o sentido 1. Eu posso interpretar literalmente o fim da picada. Se as pessoas, preste atenção, se as pessoas contribuem para que o mosquito transmissor de doenças como a dengue, chikungunya e zika vírus não se desenvolva, o que é que vai acontecer? É literalmente o fim da picada, ou seja, os mosquitos, ao não se desenvolverem, não vão picar as pessoas, não vão transmitir essas doenças. Então, eu posso entender o sentido literal. O mosquito aniquilado, acabam as picadas. Posso desabonar, posso negar essa inferência? Posso negar essa análise? Não. Porque esse contexto diz o seguinte, ó, querem exterminar você, mosquitinho. Ou seja, querem acabar com você. Ou seja, o mosquito não vai mais poder parar, não vai mais poder picar. Então, ó, extermínio do mosquito. Fim da picada. Das picadas, né? 1. Sentido 2, que você vai ver que também o contexto não permite que você negue, é um absurdo. Ou seja, você, Ave Maria, que coisa, menino, isso é o fim da picada. Ou seja, quando você julga que uma situação, ela é absurda, ela é inaceitável, ela provoca indignação. Então, normalmente, para, vamos dizer, utilizar uma expressão popular e transmitir essa noção, você usa a expressão fim da picada. Entendeu? Bom, eu não consigo, dentro desse contexto, exterminar nenhum desses sentidos. Não consigo exterminar. É verdade. Não consigo eliminar nenhum dos dois. Então, isso é um duplo sentido. Se fosse ambiguidade, um caso de ambiguidade, haveria dois sentidos, é verdade. Mas um deles você negaria. Você conseguiria eliminar.
Então, não ache que duplo sentido e ambiguidade seja a mesma coisa que eu acabei de mostrar que não é. Agora, nessa questão eu te pergunto o que é que acontece aí. Se é homonímia, se é paronímia, se é hiponímia, hiperonímia ou se é antonímia. Vamos rever. Homonímia. Palavras e expressões que têm algo de igual, os significados diferentes, né? Paronímia. Palavras e expressões que não têm nada igual. O detalhe é que elas são muito parecidas quanto à grafia e quanto à pronúncia, mas sempre vão se distinguir pelo sentido, né? Também. E hiponímia, um nome de sentido mais específico. Hiperonímia, um nome de sentido mais abrangente. Contém, está contido. Antonímia, palavras cujo sentido se opõe, se contrasta. E agora? A, B, C, D, ou E, a pergunta que não quer calar. Para a nossa primeira questão de hoje, sobre os recursos linguísticos, efeitos de sentido, bebezinhos. Olha aí, ó. É um caso de homonímia. Posso julgar que o duplo sentido foi resultado de uma relação de homonímia, uma vez que eu vejo que é a mesma expressão com o mesmo som, com a mesma escrita, mas que dentro do contexto oferece duas possibilidades de significação. Ou seja, é um caso de duplo sentido provocado pela homonímia. Vice, perceberam? É isto, nenéns. Vamos mais, vamos mais. Letra A, nossa resposta correta. Sinônimo. Mostrando mais diretamente, né? Palavras e expressões com sentidos equivalentes, sentidos próximos, semelhantes. Ó, eu até usei para vocês a metáfora dos gêmeos, né? Olha só as carinhas. Idênticas, né? Só sendo a mãe mesmo, ou o pai, pessoas que convivem muito próximas das crianças, para aprender a diferenciar. Bom, os sinônimos são divididos em duas categorias. Os sinônimos perfeitos, ó, palavras diferentes, quando a gente usa esse diferente, entenda, escrita e som, mas que significa exatamente a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Se você usa aqui, ó, preto e negro, é a mesma coisa, não é isso? É. Branco, alvo, mesma coisa. Imperfeitos. Bom, elas têm um significado parecido, mas não são exatamente sinônimos. Há quem diga que são imperfeitos, né? Porém, na sua essência, ainda não são totalmente idênticas, tá? Você coloca, por exemplo, medo e pavor. Como palavras sinônimas imperfeitas. Para mim, existe uma hierarquia em termos de intensidade. Eu acho que, para mim, o pavor ele é mais intenso que o medo. Mas são palavras que se aproximam, né? De toda forma, é um sentimento que desestabiliza o indivíduo. O medo, o pavor, né? Então, são palavras aí muito próximas, mas que não chegam a ser exatamente sinônimos. Eu acho que sinônimo perfeito seria medo e temor. Quer dizer, você teme algo, você tem medo de algo. Olha aí, ó, não tem diferença de sentido, né? Legal isso aí. Vamos lá, vamos lá. Após, depois, continuar, prosseguir, língua, idioma, grito, brado, falecer, morrer. Essas palavras significam exatamente a mesma coisa. Então, empregadas em um texto, tá? Podemos substituí-las com certeza. Isso aqui, na escrita de um texto mais científico, um texto mais técnico, gente, é super importante. Por quê? Veja bem, na dissertação escolar, você tem lá um recorte temático, a partir do qual você propõe a sua tese, insere essa tese no contexto e vai desenvolvendo a argumentação para sustentar a sua tese. Beleza. Então, você não vai ficar, por exemplo, naquele tema que eu citei, o tempo todo falando de doença mental, doença mental, doença mental, doença mental. Você tem que utilizar outros termos, por exemplo, para se referir à doença. Um mal, com L, né? Os males que assolam a mente. Você pode dizer ainda no lugar de doença, além de mal, você pode utilizar enfermidades, as enfermidades mentais. Inclusive, ó, curiosidade, daí onde vem o termo enfermeiro,
ou seja, aquele que cuida das enfermidades, das doenças. Olha que bacana. Tá vendo? Conhecimento do vocabulário é fantástico. Ele te dá possibilidades de dizer as mesmas coisas com palavras diferentes. Então, a sinonímia, a antonímia, não são só recursos que vão te ajudar na escrita de um texto expressivo, não, mas também de um texto mais denotativo, em linguagem mais real, tá? Eu falo muitas línguas. Todas as línguas que eu sei são de países europeus. Olha a diferença, ó. Eu falo muitas línguas. Todos os idiomas que eu sei são de países europeus. Você disse quase a mesma coisa, né? Pelo menos aqui, em termos de línguas e idiomas. Aliás, línguas e idiomas é a mesma coisa, só que em vez de repetir, olha como ficou mais elegante a substituição de um termo por um termo sinônimo. Inclusive, a gente chama isso aqui, ó, nesses textos técnicos científicos, de coesão por substituição, que se insere evidentemente na chamada coesão lexical, ou seja, você usa uma palavra ou um item lexical, como queiram, tá? Para não dizer a mesma coisa o tempo todo. Olha aí que bacana. Top. Conhecimentos vocabulários, portanto, são fundamentais, ó. Gordo e obeso. Nem todo gordo é obeso. Então, veja que tem um certo grau de diferença. O obeso, ele é cientificamente, né, identificado, diagnosticado por, né, índices, que, evidentemente, quem trabalha com essas áreas sabe, um nutricionista, né, um médico, como é o nome daquele que endocrinologista, tá? Enfim, córrego e riacho. Eu não sei bem a diferença, não, mas emprego e trabalho. Nem todo mundo que está empregado trabalha, né? Olha aí. Enfim, município e cidade. Então, tudo vai depender muito do contexto, mas essas palavras não exatamente dizem a mesma coisa. Os imperfeitos não são idênticos, mas extremamente parecidos. Vovô, cartel, gangue, tucano, quadrilha, privatária. É tudo a mesma coisa? Mesma coisa não, digo, meu neto. Digamos que sejam sinônimos. Ou seja, né? Nessa chargezinha a gente vê aí meio que um paradoxo. Vamos lá para a nossa segunda questão. Deixa eu ver se aqui é uma charge ou um cartoon. É, a realidade do Brasil parece um cartoon, né? Porque parece que é uma coisa meio atemporal, essa história de corrupção. Mas é charge, ó. Cresce a indignação popular contra a roubalheira dos políticos. Pô, não se pode mais locupletar sossegado nesse país. Corrupto, ladrão. Aí, né? O xingamento, safado. As palavras vão aí descendo, vão realmente tendo nível reduzido em termos de linguagem mais chulo, né, bebês? Veja lá. Pela interpretação da situação expressa na charge, poderíamos dizer que locupletar é sinônimo de quê? Olha, pelo contexto é algo muito parecido com roubar, né? Surrupiar, afanar o eleitor, né? Se apropriar do alheio. Bom, ludibriar os munícipes, ou seja, enganar os cidadãos do município, sair correndo desesperadamente, enriquecer, tornar-se ganancioso ou administrar bem o município. Veja aí o que é que mais se aplica, né, a esse contexto de corrupção. Não analise só, gente, evidentemente, a parte verbal, ou seja, a parte que traz texto escrito, mas também veja a parte não verbal. As notas de dinheiro saindo do bolso, né, do nobre político, não sei se prefeito, deputado, provavelmente é o prefeito, né? E os eleitores aí, ó, cidadãos aí correndo atrás dele com raiva, revolta. Então vejam o que é locupletar. O nome difícil mesmo. Só vi por causa dessa questão. Tem alguns sinônimos aí que a gente não usa no dia a dia, né? Ludibriar no sentido de enganar. Olha, ó, ludibriar e enganar, sinônimos perfeitos, né?
Sai correndo desesperadamente. Essa daí eu já eliminaria. Enriquecer. Olha, sei se enriquecer cabe. Pode ser que caiba. Mas no contexto que está aí, enriquecer não necessariamente é um processo que é resultado de atos de corrupção. Tem gente que enriquece honestamente. Tornar-se ganancioso, ou seja, querer sempre mais e administrar bem o município. Tem duas aí que eu eliminaria de cara, né? Essa letra B sai correndo desesperadamente, porque a gente vê que pelo contexto, né? Locupletar não é necessariamente sinônimo de correr, você corre por outros motivos. E ele está correndo por consequência da revolta popular, né? Com medo de ser linchado. E essa administrar bem, se ele estivesse realmente administrando bem, por que a população se revoltaria? Que é a situação que a charge demora. Bora ver a resposta. Olha aí, seria enriquecer. Eu ainda acrescentaria aí enriquecer ilicitamente, para adequar-se ainda mais ao contexto da charge, né? Ou seja, ele se enriqueceu. O que é que significa ilicitamente? Ilegalmente, roubando o erário, que é o conjunto de bens ou patrimônios do povo. Tá aí, nenéns. Bora mais. Na sequência pronunciada pela população, corrupto, ladrão, FDP safado, as palavras podem ser consideradas, o que é que você acha aí? Sinônimas perfeitas ou sinônimas imperfectas? O que é que você escolhe? Você acha que corrupto é um sinônimo exato de safado? De ladrão? E desse palavrão aqui? Bora que ainda temos tempo. Resposta: imperfeitas, né? Então, por que elas não podem ser consideradas perfeitas? O significado não é exatamente idêntico, né? Veja que esse xingamento, por exemplo, ele nem sempre é dirigido para uma pessoa que rouba o país, um político que rouba o país. Então, eu posso xingar por raiva alguém que não tem nada a ver com esse contexto de roubo, né? Entendeu? Então, por isso são imperfeitos. Veja essa imagem. Rinoceronte em alta velocidade lembrou cena do longa Jumanji. Aí é para quem conhece esse filme, né? Um rinoceronte invadiu uma rua em alta velocidade para a perplexidade de diversos espectadores, tanto em loco quanto online. Ou seja, quem estava vendo o local e quem estava online. Estou olhando aqui para o tempo, minha gente. De acordo com o contexto e sentido do elemento grifado, ou seja, a palavra perplexidade, vem de perplexo, absorto, espantado, assustado, pode ser adequadamente reproduzido por estupefação, ou seja, espantado. O indivíduo é estupefato, o indivíduo que está aqui nesse contexto, perplexo, é o indivíduo que está assustado, abobalhado, né? E impressionado pode também ser um sinônimo. E assim terminamos nossa aula sobre recursos linguísticos e análise de sentido, nenéns. Obrigada pela companhia, pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.